Fala galera, tudo bem? Guilherme Levi para mais um podcast Via de Saída. Chega em casa, fica confortável, pega algo leve para comer, de preferência light, e vamos para mais um podcast. Para o podcast de hoje, eu, Guilherme Levi, Igor Otoé, vamos falar sobre as arritmias associadas aos cenários dos infartos nas emergências. Quais são os cenários que você quer contar pra gente, Igor? Vamos lá, Gui. Hoje a gente vai falar de infarto e arritmia. É um cenário bem comum na prática, principalmente de emergência. Então a gente vai trazer alguns casos. O primeiro caso que eu vou falar é, vamos supor que a gente está numa UPA de interior, mais isolada, e a gente atendeu um paciente, um homem de 60 anos, hipertenso, diabético, chegou com dor torácica típica há 2 horas, chegou na sua sala de emergência. A primeira coisa que você fez foi pedir um eletro, e esse eletro veio com supra, no segmento ST, nas derivações D2, D3 e AVF. Como eu falei, a gente está numa UPA mais isolada, não tem um hospital de grande porte por perto, e a única opção para tratar, pensando nesse infarto de parede inferior, seria trombolítico, tá? Como que você faria nesse caso, Gui? O que é que a gente pode ver? É um senhor com fatores de riscos, com infarto inferior, D2, D3 AVF, fez um eletro em 10 minutos e a gente, nesse momento, a gente tem a opção de fazer a trombólise com alteplase, por exemplo, para poder reperfundir esse paciente. Lembrar que parte de eletro mesmo, a gente pode fazer as paredes à direita, V3R, V4R, pode fazer V6, V7, V8, tá? Também sempre bom lembrar. Além disso, você, ao fazer a reperfusão, vem a parte interessante, falando das nossas arritmias, a gente faz a reperfusão com a alteplase, e aí a gente tem os critérios de reperfusão desse miocárdio, ou seja, esse miocárdio que está sofrendo com uma corrente de lesão subepicárdica, ele vai reperfundir, ou seja, essa coronária que está totalmente ocluída vai abrir de alguma forma, por causa do remédio, e vai voltar a passar sangue por aquela coronária, e vai voltar a chegar sangue nos tecidos. Por isso, a gente vai ter uma redução do supro, vai ter uma melhora da dor torácica desse paciente e vai ter o RIVA. O RIVA sempre acontece com alguma frequência, né, Nango? RIVA é uma das arritmias de reperfusão que a gente fala, mais comum no contexto de reperfusão da isquemia, no infarto. Esse paciente, por exemplo, ele chega para você então com eletro em ritmo sinusal, com o supra de segmento ST da parede inferior, e se após a trombólise, nesse caso foi a trombólise, ele passa a ter um QRS mais largo, perde essa onda P, só que fica ali numa frequência de 90, esse é o famoso RIVA. Certo. A gente não fala que é uma TV, apesar de muitas vezes você pegar os critérios de TV pode até ser aplicados, mas é uma frequência cardíaca menor que 100, não chega a ser um ataque cardíaco. E é totalmente benigno, vamos dizer, que é no cenário de reperfusão. Então, acho que a primeira arritmia mais importante que a gente fala em contexto de infarto é o RIVA, né? E qual seria o mecanismo? Assim, o que a gente pode falar RIVA, como surge o... a grosso modo, né, para quem está ouvindo o podcast, é legal a gente entender que a gente tem a célula do coração com uma repolarização, idealmente, vamos dizer, em menos 30, menos 40 milivolts, tá? Que é as fases da despolarização que a gente tanto conhece. E quando a gente fala do infarto, a gente tem, como eu falei anteriormente, a corrente de lesão subepicárdica, e essa corrente de lesão gera uma alteração nesse nível de despolarização, e a gente acaba abaixando isso tudo. Quando a gente abaixa isso, você tem a corrente de lesão, o miocárdio está sofrendo, e a gente tem um pequeno período de tempo, que é o período de tempo que o Igão levou, fez a trombólise e conseguiu reperfundir esse paciente para que essa célula não morra. E aí, como ele reperfundiu, essa célula volta a chegar num linear mais alto rapidamente. E essa alteração pode gerar, aí sim, por um automatismo, uma arritmia
automática vindo do ventrículo, realmente ela fica mais abaixo das fibras de Purkinje, exatamente, na qual ela vai despolarizar e vai fazer um ritmo automático, normalmente regular, um QRS largo, não tão largo exatamente porque ele tem certo grau de condução, tá? Mas é o que é esperado num cenário de reperfusão num paciente com infarto agudo. E lembrando que ela normalmente fica com uma frequência em torno de 90, 80, no máximo 100, não é característica da taquicardia ventricular, não fecha todos os critérios, mas ainda assim a gente acaba lembrando delas duas e acaba fazendo esse diagnóstico também pela associação do cenário clínico. O paciente melhorou duro, o supra diminuiu, ele vem melhorando, o remédio terminou de ser feito, apresenta-se a arritmia, que é diferente de um cenário que pode ser um ritmo de um paciente que não está tendo medicação e tem um ritmo diferente ventricular. Ótimo. Acho que a gente resumiu bem a primeira, talvez a mais frequente, a arritmia no contexto de infarto, que com certeza pode acontecer com qualquer um. E agora nesse mesmo caso, eu vou trazer uma situação um pouco diferente. Vamos supor que esse mesmo paciente, com essa mesma dor torácica, chega na nossa UPA, ou agora até no hospital um pouco maior, com esse eletro com supra de parede inferior. Só que dessa vez ele está fazendo um BAV avançado, um bloqueio atrioventricular 2:1, por vezes até BAVT. Também é um cenário que, de certa forma, acontece frequentemente, não é tão raro, ainda mais em parede inferior ou supra. E a gente fica muitas vezes na dúvida, o que faz? O paciente está com BAVT, está infartando, eu mando direto para hemodinâmica, eu vou fazer uma atropina, eu vou passar um marca-passo, eu ligo o transcutâneo. O que você pode falar para a gente? Esse cenário é um cenário crítico, é um cenário que a gente tem que estar preparado para viver, tem que ter o conhecimento, mas a gente torce para não chegar nesse dia, exatamente porque é um cenário que não é legal. Não é legal, e é um cenário que também não tem muito bem escrito no livro o que você vai fazer no sentido de juntar dois cenários críticos. Porque você junta um protocolo de bradicardia com um protocolo de um paciente com dor torácica. Então você vai ter que transitar eles para o melhor custo-benefício. E como é que você pode fazer isso? Né? Você tem um infarto inferior. Você, como o nome já diz, ele provavelmente tem a lesão ali, vamos dizer, de coronária direita. E aí a gente começa a não ter irrigação do nó AV e do nó sinoatrial, podendo causar, dentre elas, essas arritmias, o BAV. Tem um BAV avançado, um BAVT, como o Igor disse, e a gente tem que abordar essa arritmia. Primeira coisa, você tendo hemodinâmica, você já faz o contato com a hemodinâmica para você levar esse paciente para lá, porque a parte principal, você tem uma coronária obstruída, então provavelmente essa arritmia é por causa dessa coronária obstruída. Se você tratar a arritmia e não tratar a coronária, também não se resolve muita coisa. Fato que fazer ao contrário também não adianta. Você vai focar na arritmia e não foca na lesão miocárdica. Então, você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, ligou para a hemodinâmica ou pediu o trombolítico, você já prepara um cenário para abordar essa arritmia. Pensando que é um paciente instável, pensando como hipotensão, diminuição do nível de consciência, dispneia. A gente vai pegar esse paciente e vai abordar as duas coisas da mesma forma. O que a gente podia ter essencialmente é o transcutâneo, né? O transcutâneo não tem em todo lugar. E aí a gente fica numa via de mão dupla complexa. Porque quando a gente não tem o marca-passo transcutâneo, a gente tem que pensar no transvenoso, visto que a gente tem as outras medicações, que são a DOP e a adrenalina, vídeo ACLS, que vão muito contra a nossa lesão isquêmica. Então a gente começa a ficar sem tantas armas. Esse cenário não é tão bom, né? Não é tão bom. Eu vou falar da atropina, né? A atropina é uma medicação que você acha que vale a pena a gente usar? Eu acho que não, né? A atropina, se a gente for parar para pensar, que ela agiria aí no parasimpático, tentando aumentar a frequência cardíaca, pensando no BAV avançado ou no BAVT, essa lesão, esse problema, ele é um pouco mais embaixo, vamos dizer. Ele é infrarriciano. Essa porção, ela não tem
tanto o receptor para a atropina, a parte parasimpática. Então, se você faz a atropina, ela vai atuar do nó para cima. E ela vai tirar todo o parasimpático, só vai ficar simpático aqui. Então, tudo que está de cima vai conseguir, às vezes, o que passar, vai piorar ainda mais esse grau de bloqueio. Então, neste cenário, não é tão interessante, né? Eu dou o exemplo de um filtro aqui. A gente tem um filtro que é o nó AV. Abaixo dele, desse filtro, é um lugar muito seguro, né? Que é o lugar que seria intocável. Mas a gente tem uma lesão aqui embaixo. E aí a gente tem esse filtro. Como o Igão disse, a gente tirou o vagal, tirou o parasimpático, tá cheio de simpático. Então, esse funil, quando a gente tem um filtro bom, a gente tem muito simpático, a gente consegue botar uma frequência mais alta. O que quer dizer isso na prática? Você vai ter uma resposta cronotrópica positiva à atropina, certo, Igão? Isso. E quando você tem uma lesão infrarriciana, você tem um funil muito cheio aqui em cima e um filtro aqui muito ruim. Então imagina aquele café que você vai fazer aí na sua residência, cheio de café, com um pouquinho só de água em cima. Você não vai passar nada lá para baixo, exatamente porque você encheu o funil aqui em cima e gera mais dificuldade para fazer. Essa analogia ficou boa, hein? Essa eu não esqueci. Não, para falar do cafezinho, então, falou do cafezinho, as pessoas não esquecem. E aí, você piora o grau de bloqueio. Então, é mais uma forma de você fazer o diagnóstico que você tem um bloqueio infrarriciano e aí você indica ainda mais o marca-passo. Cenário ideal, botou o transcutâneo. O outro cenário seria o transvenoso. Qual que é o medo da gente do transvenoso? O transvenoso a gente fala que é um mal que muitas vezes é necessário, mas se você puder evitar é melhor. A gente comentou bastante transvenoso no episódio de BAVT que a gente fez. Então todo passo a passo, os cuidados que tem que ter na hora de passar, a gente fala nesse episódio. Mas também é igual o Gui falou, um cenário que o paciente está muito instável, muitas vezes não tem outra opção, você tem que acabar passando, se não tiver o transcutâneo e tudo mais. Mas a priorização aqui vai ser a reperfusão, garantir que essa artéria seja aberta, tá? E só uma coisa que muitas vezes acontece em pacientes que chegam com infarto de parede inferior, lembrar que existe até um mecanismo fisiológico que pode levar à bradicardia, às vezes até uma bradicardia mais avançada, vamos dizer assim. O ventrículo, ele tem alguns... Essa explicação é boa, hein? Isso aqui é... alguns mecanorreceptores e quimiorreceptores na parede dos ventrículos que eles são sensíveis à distensão, à isquemia e a alguns tipos de substâncias químicas. No nosso caso aqui, por exemplo, quando o paciente está com isquemia, não só de parede inferior, muitas vezes pode ser até de outras paredes, por via fisiológica, esses receptores emitem aferências vagais até o núcleo do trato solitário no tronco cerebral, que vai emitir a parte eferente, a parte vagal, que vai aumentar o parasimpático. Então, se ele aumenta o parasimpático, ele vai reduzir a frequência cardíaca, ele vai fazer uma vasodilatação, vai diminuir a pressão, vai diminuir o débito cardíaco, que pode levar à bradicardia. Aí o Gui sabe falar muito bem o nome desse reflexo. Isso é bullying, então não sei falar. É o Basel de Yarish, tá? É o reflexo fisiológico, mas que muitas vezes a gente observa, principalmente quando é infarto de parede inferior. Só para lembrar que pode acontecer. Mas, Gui, a gente falou então da RIVA, falamos do BAV avançado, do BAVT, que é outro tipo de arritmia. Vou só, por fim, falando do marca-passo transvenoso, você está num cenário com hemodinâmica, se puder, passa na hemodinâmica. Ótimo, junto isso. com o hemodinamicista, e aí você pode passar via femoral ou por via jugular, vai de acordo com a sua disponibilidade e a experiência do profissional. Isso aí acaba sendo tudo na primeira hora, você vai conseguir controlar. E aí no cenário o cenário crítico que a gente não quer passar, visto um paciente que você tem que trombolizar e o paciente instabiliza eletricamente realmente, tem uma pior hemodinâmica abrupta, uma frequência de 20, 25, sempre abaixo de 30, instável, você tem que passar. É a última opção, de qualquer forma, com alto risco de sangramento, que faça com
sempre com ultrassom, com todo o cuidado possível da punção. Nunca faça subclávia, exatamente porque não é um sítio compressível. Caso tenha alguma intercorrência, escolha a jugular direita. Apesar de tudo, ela é difícil de comprimir, então sempre faça com ultrassom e sempre com um profissional mais experiente do setor. Independente do cenário que você esteja, se você estiver nesse cenário crítico, passe a punção para mais experiente, porque não é a hora de ciência, é a hora de otimizar ali o cuidado. Um sangramento no paciente trombolizado é muito complexo, mas esse é um cenário que a gente não quer passar. Seguindo. Ótimo. Uma coisa que eu lembrei também, que muitas vezes acontece na emergência, paciente que chega com BAVT, por exemplo, o serviço que a gente está, que é muito comum, todo dia chega BAVT lá na emergência, a isquemia em si, ela é uma causa que pode tá levando ao BAVT, mas a maioria das vezes o BAVT vai ter outro tipo de causa, às vezes degenerativa, enfim. Mas é sempre bom você excluir. No eletro, quando você vê um BAVT, não olha só para o BAVT, faz isso que a gente está falando. Olha, vê se tem supra. Eu lembro de um caso, eu não cheguei a pegar esse caso lá no INCOR, mas o pessoal fala bastante, paciente que tinha BAVT, chegou instável no PS, e ela tinha uma frequência de escape tão baixa que ela desacordava, tinha 5. E quando ela conseguia subir um pouco a frequência, no monitor, ela dava para ver o supra, quando ela tinha a frequência de escape melhor, um supra de parede inferior, e ela retornava com dor torácica. Então, assim, é uma coisa que pode acontecer. É tão marcante que até para sentir a dor você tem que ter um batimento, um índice razoável, né? Mas, dando seguimento nesse caso, vamos supor que nosso paciente, a gente conseguiu levar ele para a hemodinâmica, ele tratou a lesão culpada na hemodinâmica e ainda botou o transvenoso na hemodinâmica, e agora foi para UTI. Tá? Uma dúvida que fica, esse paciente que fez BAVT na vigência do infarto agudo e ele mantém um BAVT nos primeiros dias do pós-infarto, se a gente indica ou não indica o marcapasso definitivo. Para guiar essa resposta, a gente tem algumas evidências, algumas diretrizes, inclusive a diretriz brasileira do ano passado, de dispositivo cardíaco eletrônico implantável, que tem uma parte só disso. Que é a mais nova, né? Que é a mais nova, essa é 2021, que também é muito boa, mas a brasileira é mais nova. E lá eles falam o seguinte: BAV avançado, BAV segundo grau MOVT 2, bloqueio de ramo alternante, com paciente assintomático em até 72 horas. E paciente com BAV avançado no geral, até 5 dias. Essas duas classes de recomendação 1B. Então, no geral, seria aí esperar de 3 a 5 dias para você definir o implante do marcapasso definitivo. Essa recomendação ela é relativamente nova, porque antes esperava-se até 14 dias. E aí depois, por questão de custo-efetividade, eles analisaram que esperar tanto assim talvez não traga... Ia ser um gasto e uma morbidade muito maior, né? O paciente internado em terapia intensiva há muito mais tempo, tanto pelo leito de unidade intensiva, quanto pelo risco de infecção, quanto pela sarcopenia do paciente que fica deitado o tempo inteiro com marcapasso transvenoso, né? Então a gente tem um apanhado muito grande em torno disso, que acaba valorizando a redução desse tempo para um tempo. Ainda assim, se você for pensar para quem roda sempre numa unidade intensiva, 3 a 5 dias é um tempo longo para um paciente que está com marcapasso transvenoso. E longo entre parênteses, exatamente porque talvez seja o tempo mais ideal para você esperar para ver se ele vai retornar a esse ritmo próprio. Muitas das vezes retorna, muitas das vezes não. Já vi ficar 14 dias com transvenoso na UTI, mas hoje em dia não se faz mais isso. Exatamente, graças a Deus. Então tá, então a gente já definiu bem RIVA, definimos os bloqueios atrioventriculares no contexto de infarto, e agora eu vou dar um segundo caso pra gente, tá? Sim. Vamos supor agora que a gente tá com uma mulher, 62 anos, hipertensa e diabética, que também chega com dor torácica típica a 1 hora, na nossa emergência. O eletro dela tem um supra de parede anterior.
antes de você pensar em que você vai fazer, como que vai reperfundir, sei lá, mandar para hemodinâmica, ela fez uma TV na sala de emergência. O cara não tem um plantão tranquilo, amigo. Não, o plantão aqui é caótico, amigo. É pior que a verdade, é triste. E isso acontece. Isso acontece pra caramba. O que a gente pode falar? Paciente agora com infarto, tem um supra, né? Então a gente já definiu, mas que fez uma TV antes de reperfundir. O que a gente pode falar? Paciente previamente sem disfunção, comorbidade, substrato para ter um infarto, teve um infarto agudo, ele está na sala de emergência, está suprado, ainda você não tem condição de levar para hemodinâmica, para trombolizar e fez uma TV. Isso é muito grave. Primeira informação. Segunda questão, você vai perguntar se ele está estável ou instável. E aí você vai olhar, como eu falei anteriormente, dispneia, dor torácica, diminuição de nível de consciência, hipotensão. Objetifica, sem muito ACLS para ficar detalhando, a gente tem um episódio só sobre isso. Faz as medidas para a TV. Pensando na TV, a gente vai ter a polimórfica e a monomórfica. A polimórfica e a monomórfica, pensando no paciente instável, tem as mesmas condutas, ou seja, você vai seguir o passo a passo. Na estável, você também vai seguir com um pouco mais de tranquilidade para fazer também a cardioversão. Tá? E aí, pensando no infarto e na arritmia, o que isso tem a ver? Né? Pensando na isquemia aguda, você está dessa vez... Da mesma forma que eu falei do Riva, que a gente tem um linear baixo e a gente sobe, dessa vez a gente tem um linear fisiológico normal e a gente desce muito rápido para um infarto agudo, para uma corrente de lesão subepicárdica. E essa corrente de lesão numa área específica, ou seja, por exemplo, no infarto anterior, você vai, consequentemente, criar um mecanismo de reentrada por ali. E aí você faz uma reentrada, faz um mecanismo para fazer ataque cardíaco ventricular. Faz essa taquicardia ventricular, que se ela for monomórfica, você vai conseguir localizar bem onde ela está, visto pela morfologia, que também, por sorte e estatística, mais estatística do que sorte, é a mais comum. E a polimórfica, ela tende a ser algo mais grave, e também associada com outros fatores, por exemplo, o distúrbio eletrolítico do magnésio, por exemplo, quando a gente lembra do torsado de Pohan, entre outros critérios. Então a gente tem dois cenários. A gente vai pensar na lesão aguda, vai ver a monomórfica como uma corrente de lesão que faz uma reentrada nesse ventrículo diferente do Riva, que é um automatismo, e o torsade, ou seja, a polimórfica, também é também um mecanismo de reentrada diferente do automatismo da Riva, ambas graves. Tô certo, Igor? É isso aí. Só lembrar que a cardioversão que o Gui falou, a TV polimórfica, que pode ter relação com a isquemia aguda, muitas vezes no paciente instável, ela não responde tão bem à cardioversão. Você pode partir direto para desfibrilação, inclusive. A TV monomórfica, ela, igual o Guilherme falou, ela traz um substrato mais de reentrada, como um mecanismo da arritmia. E aí, talvez, uma cardioversão até, às vezes, não com muitos joules, às vezes 100 joules, você já consegue reverter essa TV, pela característica dela e pela formação dela, tá? Isso é muito legal, visto que na polimórfica você tem uma arritmia mais estável, no sentido de ser mais difícil de revertê-la, ou seja, precisar de uma carga maior. E ela não tem um RR regular, exatamente porque ela é polimórfica, então você pode ser desfibrila. Você vai cardioverter, você vai sincronizar, muitas vezes o R não vai aparecer e essa sincronização não vai ficar muito boa, né? E aí na monomórfica a gente vai sincronizar, vai ter um R regular. E ela é uma arritmia, ela com um circuito mais estável, no sentido de estabilidade do circuito de reentrada, mas ela é mais instável no critério de
a arritmia, exatamente porque ela é mais fácil de ser resolvida. Quando a gente fala, por exemplo, numa prova e tudo mais, a gente falaria que ela é instável, tá? Exatamente porque as abordagens são relacionadas à instabilidade da reversão da mesma. E aí é legal a gente falar do próprio mecanismo da própria reentrada nesse caso, porque a gente tem uma reentrada num tecido que não está saudável, então a gente tem, a grosso modo, aquela imagem circular de reentrada por um tecido, exatamente iniciando e voltando pela mesma área. E aí, diferente entre uma e outra, a monomórfica ela tem um tempo entre o corpo e a cauda menor, ou seja, tem uma chance da cabeça do vetor de despolarização encontrar a cauda dessa arritmia. Ou seja, quando a gente encontra a cauda, a gente resolve a arritmia. Por isso que a gente pode ver taquicardias ventriculares não sustentadas e as sustentadas. E as polimórficas, aí sim, com um circuito muito maior, a cabeça do vetor não encontra a cauda. Logo, ela é mais difícil de ser resolvida, logo mostra ainda mais gravidade. E por isso a gente também não costuma ver uma taquicardia polimórfica não sustentada com tanta frequência. Exatamente porque quando ela se inicia, a chance dela degenerar é muito grande. E aí, isso serve para vários raciocínios em relação aos ritmos de QRS largo e irregular, que seria o torsade de Poin, seria FA com BRE e FA pré-excitado. Tudo isso entraria no mesmo critério semelhante de uma arritmia que tem alto potencial de morte. Tá? Aproveitei essa tirada, foi minha vez de tirar uma cartola. Não, aí o cara mandou agora. Mas aí é importante, é legal você falar, Gui, que aí entra na questão que você falou da TV monomórfica, muitas vezes está relacionado também ao paciente que tem uma... Está ligado à DAC crônica, não à DAC aguda. O paciente que tem uma isquemia crônica, que ele tem um substrato, uma fibrose, ele pode tem estatísticas que falam que ele vai ter sua primeira TV depois do evento agudo, às vezes depois de 8 a 10 anos. Então essa cicatriz que fica, e a gente pode fazer essa pesquisa muitas vezes com a ressonância cardíaca, por exemplo, ela é importante para identificar esse tipo de paciente. Paciente que fez uma TV do nada, chegou no seu pronto-socorro, procure esse antecedente isquêmico, que pode ser que ele tenha, mesmo que seja há 10 anos atrás, e essa pode ter sido a causa dessa TV agora, por todos esses mecanismos que você explicou. Mas agora, então, a gente... Por isso que é muito importante a anamnese do paciente agudo na emergência. Você pode estar de frente com uma isquemia aguda num paciente que também tem um componente de DAC crônica, e você tem uma arritmia pelo componente de DAC crônica e não pela DAC aguda. Da mesma forma que você pode ter um paciente sem DAC crônica e sem lesões e ter uma taquicardia ventricular pela DAC aguda. A abordagem à beira-leito é igual, né? A gente não veio aqui para falar de SLS. Não é que é menos importante, mas tem o nosso episódio que fala sobre isso de TV. Então a gente sempre bom dar uma olhadinha nele. Então a gente acaba tendo cenários semelhantes, mas com raciocínios diferentes. Por que é importante esse raciocínio diferente, Igor? Então, esse caso a gente falou de uma mulher que ela, de antecedente, ela não tinha nenhum tipo de cardiopatia estrutural. Ela tinha uma função ventricular normal. Ela fez a TV, você tratou, vamos supor agora que você tratou essa TV, tratou a coronária, e no eco, quando você fez esse eco na UTI, com ela já internada, veio uma disfunção ventricular de 30%. Então é disfunção ventricular nova, porque ela não tinha anteriormente da internação, no contexto de infarto agudo do miocárdio. Então, aí, muitas vezes a gente fica naquela dúvida do que você pode oferecer a mais. Além do tratamento da IC, hoje em dia, visando a disfunção ventricular, que você começa o mais cedo possível, beta-bloqueador, IECA e tudo mais. Sempre fica aquela dúvida, eu vou dar meu darona no contexto de arritmia ventricular, relacionado a infarto, geralmente a gente não dá. E vem o questionamento do CDI. Já que foi uma arritmia ventricular grave,
um paciente isquêmico. Mas aí o que a gente tem que falar é justamente isso. Essa disfunção ventricular no paciente que teve arritmia ventricular com isquemia, a gente tem que esperar um certo tempo até a gente decidir se esse paciente vai ter que botar um CDI ou não. Isso baseado em estudos já antigos que mostraram que você colocar o CDI no paciente que tem uma disfunção ventricular aguda nesse tipo de cenário antes de 40 dias não aumenta a mortalidade. Muitas vezes, dependendo do estudo, 2 estudos que a gente pode citar, o CAVG e o Dynamite, que foram estudos com menos de 40 dias, paciente com disfunção e isquêmicos, o implante do CDI ele não trouxe benefício, vamos dizer assim. E pode trazer um pouquinho de malefício. E pode trazer também, né? Malefício por conta do CDI mesmo, né? Pela desincronia e tudo mais. Depois de 40 dias... Só aproveitando a brecha, pode falar. Quando a gente acabo sempre gostando de falar disso, quando você coloca um device, seja CDI, seja marca-passo, sem indicação, principalmente nesse cenário, o paciente não tinha disfunção, e Gão atendeu ele perfeitamente, abriu a coronária, mas ele ficou com disfunção, fez uma TV. Essa disfunção no pós, caso ela vá melhorar, e Gão vai comentar daqui um pouquinho, em 42 dias, a gente pode abordar de uma forma. O MEDIT, perdão, fiz o spoiler. Fiz o spoiler, tem um outro nome na minha cabeça. O Dynamite, que mostrou que ele é negativo, ele mostra também que quando você coloca o CDI nessa população com uma IC nova, você perde muitas das vezes a chance dele ter um remodelamento reverso, ou seja, dessa IC aguda melhorar para um remodelamento, ou seja, melhorar a IC. Visto que você tem um eletrodo em VD, e esse eletrodo em VD faz uma exploração da direita para a esquerda, fazendo um padrão de BRE, que vocês conhecem no marca-passo do CDI, e isso faz um desincronismo. O desincronismo causa nada mais, nada menos do que, além daqueles 120 milissegundos que a gente conhece do QRS, vai da direita para a esquerda, levando mais 40, 50 milissegundos, então a gente tem um BRE de 150 milissegundos. Esse desincronismo pode piorar ou não permitir que melhore essa insuficiência cardíaca desse paciente, sendo ainda, além de não ter benefício, ter malefício para ele. E aí, seguindo, principalmente se for um paciente que ele acaba ficando às vezes dependente, né, do dispositivo. Quanto mais ele usar, pior. Mas passando os 40 dias, aí o cenário muda. Você idealmente tem que repetir esse exame para ver essa função ventricular e ver se esse paciente mantém disfunção ventricular, porque nesses 40 dias, provavelmente por um componente aí de miocárdio atordoado, esse mecanismo pós-infarto, ele pode recuperar a função, principalmente se você fizer um tratamento bem direcionado da IC. E se ele permanecer com a disfunção, se ele recuperar, ok, você não vai botar CDI, não tem indicação. Se ele persistir com a função ventricular abaixo de 35%, paciente sintomático, a classe funcional 2, 3, aí já entra os clássicos estudos, o MEDIT-1, o MUSH, que mostraram o benefício do CDI, e assim, muito benefício. Muito. É uma redução de risco relativo importante. O MEDIT, por exemplo, apesar de ter controvérsias no desenho do estudo, mas esses dois com NNT próximo de 4, assim, na medicina é difícil você achar um NNT assim, mas teria benefício no paciente isquêmico. O paciente não isquêmico é outro cenário, a gente não vai comentar aqui hoje, mas eu acho que é importante a gente falar dessa diferenciação do tempo, porque muitas vezes, por exemplo, isso é até questão de prova. O paciente teve um infarto, teve TV, você está com disfunção ventricular, primeira opção, CDI, segunda opção, amiodarona, terceira opção, aumenta o tratamento da IC, aumenta o tratamento da IC. Isso tem relação com benefício. Isso pode reduzir mortalidade, inclusive. CDI você vai pensar depois de 40 dias. Fato que a gente ainda assim, o MEDIT, são estudos antigos, e o MUSH também, depois deles vieram muitos remédios, dentre eles um tratamento da IC extremamente otimizado, com os remédios que a gente conhece,
espironolactona, beta-bloqueador em doses otimizadas, IECA, dapaglifosina, entre os tratamentos que a gente tem abordagem, ou seja, a gente consegue otimizar ainda mais todo esse arsenal que a gente tem, porque a gente tem remédios que a gente não tinha na época do Medit e do MUSH. Ou seja, a questão de prova do Igor, você pode marcar com tranquilidade, e hoje a gente não tem esse estudo, porque seria errado fazer um estudo igual eticamente fica difícil, porque você não conseguiria equiparar, visto que foi um estudo que fez um grupo bem selecionado, numa época que não tinha medicação. Contudo, ainda assim tem um NNT especial que mostra que é induvidável que tem benefício, mas a gente não consegue fazer um novo estudo mostrando terapias que são funcionantes. Não pode fazer um estudo comparando duas coisas que funcionam, né? Então a gente aborda a partir disso. Ótimo. Então a gente falou de Riva, falamos de BRAD, no BAV avançado, e falamos de arritmia ventricular, de TV. E detalhamos um pouco de cada um. Eu vou botar um último cenário. Só um parênteses, acho que não vale a pena a gente falar de Resync nesse episódio, exatamente porque apesar de estar dentro das arritmias, a gente vai pegar mais IC, vai pegar mais device, não fica legal aí no contexto, mas sim, tem muita coisa para falar por aí que vai ser um episódio para frente. Esse com certeza a gente vai falar, mas não agora, realmente é um episódio à parte. Para finalizar, vou trazer um outro caso, esse o Gui gosta de falar, mas vamos supor que seria o mesmo tipo de paciente, aquele mesmo cenário que a gente trouxe, dor torácica, só que agora chegou com um eletro bigeminando, num contexto de uma isquemia aguda, provavelmente. O que a gente pode falar, Gui? O que você pode falar? Por que eu acho esse caso importante? Por fim, talvez seja o caso que vocês muitas das vezes também vão ver na emergência. Então, é importante vocês lembrarem que esse bigeminismo pode estar associado a uma doença isquêmica. Então, o paciente com dor torácica, com esse eletro, além do supra, seja com supra, sem supra, com supra a gente tem um protocolo, sem supra a gente tem outro, mas a extracístole pode denunciar coisas interessantes pra gente ter um norte desse paciente, principalmente nas unidades que a gente tem menos recurso. O eletro a gente tem em qualquer lugar, então você fez em 10 minutos o eletro, você olha. Com o supra, você toma a sua principal conduta. Sem o supra, você vê um bigeminismo, aí sim, vindo com um padrão monomórfico, ou seja, igual entre eles, frequentes, ou seja, bigeminando entre um e outro. Por exemplo, vindo um padrão de parede lateral, de parede anterior, de parede septal. Você vai pensar numa parede septal, ou seja, uma transição de V1 a V3 rápida, vindo dessa vez um septo à esquerda, a gente vai ter uma despolarização da esquerda para a direita, então a gente pode ter um V1 positivo ou não, mas de qualquer forma, quando você analisa essa extracístole, se você pensa numa extracístole além, ou seja, atípica, fora da via de saída de VD, as extracístoles que vêm da parede anterior, parede inferior, você tem que lembrar das doenças isquêmicas, ou seja, a extracístole também consegue te dar muita dica, e é uma coisa que você vê muito na prática, e às vezes você deixa passar despercebido, porque você não tem essa informação. Ótimo. É um raciocínio parecido com a TV. A extracístole ventricular, que o Gui está falando, ela já tem um nome, ela tem uma origem ventricular. A TV, ela também, se você fizer uma análise detalhada, você consegue identificar pelo eletro da onde ela está vindo também. E dependendo da localização, pode ser mais favorável a ser alguma origem isquêmica ou não. E a extracístole ventricular, isso também dá um outro podcast, fala só de localização de extracístole, tá? Mas é mais difícil falar sem desenhar ou sem mostrar eletro, porque aí fica mais difícil de tentar explicar. Mas dá pra gente tentar falar. Seria mais ou menos um raciocínio parecido, entrando no conjunto das arritmias ventriculares, vamos dizer assim. Legal. Acho que a gente fechou, né? Fechamos. Falamos bastante. Falamos de a maior parte,
as mais prevalentes arritmias num cenário de isquemia, tanto agudo quanto crônica, para a gente poder entender os mecanismos, tá? Então, gostaria de agradecer muito a vocês pelo podcast de hoje. Mais uma vez, agradecer ao Igão, nossa dupla fiel aqui. Estamos juntos sempre para mais um podcast, para achar a nossa via de saída de hoje. Achamos a via de saída de hoje. Hoje foi importantíssimo para quem está trabalhando na residência de clínica, na residência de cardio, numa UPA, no pronto-socorro. E aí, gostaria de agradecer que você siga a gente no YouTube, no Spotify, na Deezer ou na Amazon, onde você estiver assistindo a gente. Se possível, compartilhe com seus amigos, marca o sininho para ter notificação. Isso é muito importante para a gente continuar fazendo o nosso podcast e a gente conseguir chegar às pessoas que podem aprender de alguma forma um pouquinho com a gente. Tá? Achamos a via de saída de hoje. Queria agradecer e até a próxima. Até a próxima.